E vamos falar de novo de joias, do caso das joias de Jair Bolsonaro. Agora eu vou trazer um outro bastidor. O Uribe já tinha falado um pouco da reação dentro do PL, ele vai ter mais informações sobre isso, mas eu fui conversar com os principais líderes da direita, e aí até fora do partido de Jair Bolsonaro, com ex-ministros, com líderes de partido, para questioná-los sobre qual vai ser, no médio e longo prazo, o impacto desse caso todo para a imagem de Jair Bolsonaro. E o que eles me disseram foi o seguinte: na avaliação deles, Bolsonaro vai continuar sendo o líder da direita. Os caciques desses partidos não acreditam que o caso da venda de presentes recebidos de autoridades estrangeiras vai ter um grande impacto na popularidade de Bolsonaro, principalmente diante daqueles seus correligionários, eleitores mais fiéis. A avaliação desses políticos é que um escândalo de corrupção como esse promete ser, se ficar tudo comprovado, ele é avassalador para qualquer político, menos para líderes populares ou populistas, como vocês quiserem chamar, como Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva. Neles é difícil pegar esses rótulos entre aqueles apoiadores mais próximos devido a essa forte identificação. A sensação dessa base mais próxima é que este líder popular, abre aspas para a expressão que a fonte usou para mim, é um de nós. Fecha aspas. Isso aconteceu com Lula, no caso do Mensalão e do Petrolão, ele foi, entre aspas, perdoado pelos eleitores, né? A gente pode ter ali todos os poréns em relação ao processo jurídico. O fato é que ele teve autorização para concorrer e ganhou. E no caso de Jair Bolsonaro, embora ele tenha se apresentado como a antipolítica, como aquele que não é corrupto, pedindo para achar evidências disso, a base dele, me dizem esses líderes de direita, vai sempre achar uma desculpa. E a tendência é apoiá-lo, aceitando justificativas, que os presentes eram para ele, que ele poderia vendê-los. Bem, a gente trouxe aqui para vocês a apuração de que não é bem assim que a lei diz, que a legislação veda esta alternativa, ou então de que é tudo uma grande narrativa. Essas lideranças dos partidos de direita continuam acreditando que Bolsonaro seguirá como um importante cabo eleitoral agora que está inelegível. Eventualmente até preso, ele vai continuar com um cabo eleitoral importante se isso vier a acontecer. E que a melhor opção dentro da direita para 2026 é encontrar um candidato que tenha o apoio dele, Bolsonaro. Vamos partir para a análise agora, então? Chamo Thaís Arbex e Yuri Pita. Yuri, começo com você, porque a gente estava conversando sobre o levantamento de redes sociais e é contrastante, né? O impacto que a gente vê de curto prazo nas redes sociais, o quanto a imagem dele é atingida, o quanto seus defensores não conseguem uma defesa ali de momento e a percepção que esses caciques dos partidos de direita, raposas velhas da política, têm sobre o impacto de mais, médio e longo prazo. Qual a avaliação que você faz? A questão é entender que, de fato, tem um núcleo que vai estar sempre com Bolsonaro, da mesma forma que um núcleo sempre esteve com Lula, mesmo nos momentos em que Lula enfrentou a pior das situações envolvendo a Operação Lava Jato, que foram os 580 dias preso na carceragem da PF em Curitiba. E sempre vai haver este núcleo mais coeso. A grande questão é: o campo bolsonarista utiliza muito o discurso da corrupção contra o campo lulista, o campo do PT. E a partir do momento em que também se vê envolto em investigações de desvios, de enriquecimento ilícito ou todos esses indícios que foram levantados nessa operação da Polícia Federal em relação às joias, de que teria-se, né, para usar os termos que estão na investigação, no relatório da Polícia Federal, citados na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que a estrutura do governo foi usada para interesses pessoais, para beneficiamento próprio, isso coloca parte deste discurso que é importante para o campo bolsonarista em xeque.
né? O discurso que se fazia, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, de que a indicação de partidos políticos nos ministérios não era da mesma forma que se fazia em governos passados do PT. Mas o que a gente vê agora é que esses mesmos partidos, por exemplo, progressistas ou mesmo republicanos, provavelmente vão fazer parte do governo Lula assim que Lula voltar do Paraguai e se sentar com esses partidos para tentar bater o martelo nesse desenho da reforma ministerial e fazer andar a agenda no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a nova votação da regra fiscal na Câmara para, enfim, sancionar essa lei. Então, nesse aspecto, pode ser que sim tenha uma consequência de discurso. A grande questão, o ponto que me parece que é mais crucial para entender o jogo de forças, vai ser na eleição municipal do ano que vem. Não que ela tenha uma relevância direta na eleição presidencial daqui a 2 anos, mas para entender o quanto Lula e Bolsonaro conseguem ser cabos eleitorais dentro das suas perspectivas. O PT vem de 2 eleições municipais em que só vê diminuir o número de prefeitos eleitos pelo partido e desde 2020 não comanda nenhuma capital, o que é algo que não acontecia com o PT desde meados dos anos 80, quando elegeu Maria Luísa Fontenelle em Fortaleza, primeira candidata que o PT elegeu numa capital do país desde que o partido foi fundado. E da perspectiva do PL, para citar o próprio presidente do partido, Valdemar Costa Neto, o partido conseguiu fazer a maior bancada na Câmara. Praticamente 1/5 dos 513 deputados são filiados ao PL, filiado ao PL. Quanto que vai conseguir fazer disso, reproduzir disso nas prefeituras? Vai chegar a 1.000 prefeituras, das mais de 5.500 que o Brasil tem, como o próprio Valdemar estabeleceu como meta? A partir desses resultados, a gente vai conseguir ter mais clareza quem, nesses 2 anos do ciclo de 4 anos até a próxima eleição, conseguiu preservar, aumentar ou diminuir o seu capital político, o seu potencial de fato de ser um cabo eleitoral. Uribe, o Yuri traz 2 provocações interessantes para a gente que eu quero jogar para você. Primeiro, o discurso de Jair Bolsonaro de sou contra a corrupção, a despeito, né, dos casos de rachadinha que apareceram na família dele, a despeito do caso da Val do Açaí, que apareceu antes mesmo da eleição. Será que ele consegue sustentar esse discurso depois de tudo isso? O que me dizem os caciques da direita é, olha, o eleitor dele não vai ligar para nada disso, como o eleitor de Lula também deixou de lado. E a segunda é que o Yuri está enxergando as eleições municipais como um termômetro disso. Qual que é a sua análise? Será um termômetro, porque ele conseguiu ser um excelente cabo eleitoral para a Câmara dos Deputados e no Senado Federal na última disputa. Fez praticamente todos os governadores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A grande questão é saber se inelegível ele tem o mesmo potencial para as disputas municipais. É o efeito Teflon, que a gente viu com o Luiz Inácio Lula da Silva e que a gente vê com o Jair Bolsonaro. Inclusive, eu estava conversando com o dirigente do PL, que fez uma avaliação interessante a respeito disso. Ele fala que os escândalos de corrupção ligados a Jair Bolsonaro sempre acabam tendo nomes no diminutivo e isso acaba ajudando. Rachadinha não é rachadão, não é mensalão, não é petrolão, é rachadinha. Parece um crime menor. Não joias. Não é. É e sempre não importante frisar. Corrupção, qualquer corrupção é crime. É crime, é irregularidade, não tem desculpa, não se pode comparar, mas eles utilizam esse tipo de comparação. E foi feito algum levantamento nos últimos dias com alguns eleitores dentro do PL e acabou sendo diagnosticado um termômetro. O Yuri bem mostrou aquela pesquisa agora há pouco, um termômetro, de que as menções foram negativas, mas sempre há uma justificativa, mas não é comparado ao mensalão, mas não é comparado ao petrolão. Então o PL acaba, de uma certa forma, se beneficiando com isso. Mas, claro, afeta a imagem, como afetou já no passado com as rachadinhas, afeta esse discurso de Jair Bolsonaro, mas ainda há esse eleitor, até porque, eu ouvi hoje de uma fonte do PL, não há outra figura política que esteja disposta à disputa presidencial que tenha a força de Jair Bolsonaro. A única
figura que é apontada é Tarcísio de Freitas, e ele está praticamente decidido a disputar a reeleição em 2026. Sobra Michele Bolsonaro, que é um nome que o PL, Valdemar Costa Neto, tem o sonho de lançar Michele Bolsonaro. Há uma avaliação apenas de que ela não teria estofo suficiente para debates políticos, porque ela não tem uma experiência em cargos eletivos, mas que há uma avaliação de que Jair Bolsonaro consegue passar por esse escândalo, pelo menos com as provas apresentadas até agora, ainda como potencial nome da direita. Thaís, na última eleição presidencial, o que a gente assistiu foi o voto contra Bolsonaro e o voto contra Lula. Estamos condenados a seguir assim em 2026? Raquel, não sei se dá para dizer que estamos condenados a seguir assim. O que a gente tem de cenário? A gente tem agora Bolsonaro inelegível. A gente tem, é claro, um capital político bastante importante. Ele, volto a dizer, numa disputa bastante acirrada na eleição passada. Lula vence a eleição com uma margem muito pequena, mas naquele momento o que estava em discussão e todas as pesquisas mostravam isso, não sou eu que estou dizendo, não era a temática da corrupção. O que o brasileiro queria? O brasileiro queria comida na mesa, o brasileiro queria ver a melhora da economia. Então, depois do que a gente viu do passado, dos anos de Lava Jato, em que corrupção se tornou um tema prioritário para o eleitor, a gente viu esse tema perdendo força. A gente viu esse tema sendo novamente deixado de lado. Até porque, por todos os reveses que a Operação Lava Jato sofreu nos últimos anos. Um dos seus maiores expoentes, Deltan Dallagnol, perdeu o mandato na Câmara. Então, a gente tem um novo cenário político que pode ser o mesmo daqui a 4 anos? Pode. Pode ser que a economia seja atuada da eleição de 2026? Pode ser. Pode ser que volte a temática da corrupção? Pode ser também. Mas não sei se a gente ainda consegue medir isso com clareza. É claro que a eleição municipal, como disse Yuri, ela é um termômetro. E acho muito difícil que o bolsonarismo não tenha força na eleição municipal. Vai continuar tendo força, a gente tem pessoas ocupando esse espaço de poder, o próprio governador de Minas, Romeu Zema, o próprio governador Tarcísio, que aqui abre parênteses, não quer para fora, né, Uribe, ser candidato à presidência. Ele não pode, neste momento, como bem disse Yuri Pita na semana passada, não pode sentar na cadeira de candidato antes, senão já é carta fora do baralho. Então, esse espaço de poder, ele vai ser ocupado. Mesmo que Bolsonaro não possa vir a ser um cabo eleitoral ativo. O que eu acho é que a gente precisa saber qual vai ser a prioridade do eleitor daqui a 4 anos. Se vai ser corrupção, se vai ser economia ou se vai ser qualquer outro tema que a gente não saiba ainda, Raquel. Pois é, né, Thaís? Muita água debaixo dessa ponte.